No verão, esse fenômeno, os raios, são muito comuns. O repórter Ayrton Salles Júnior, de São Paulo, teve acesso a novos dados do Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ayrton, o Brasil é um campeão de incidência de raios no mundo? Tem uma explicação para isso? Boa tarde, Leilane. Boa tarde a todos. É isso mesmo. O Brasil é campeão mundial quando o assunto é incidência de raios. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a cada 50 mortes causadas por raio no mundo, uma acontece no Brasil. O último levantamento, também feito pelas equipes do INPE em 2011, apontou que foram registradas 81 mortes causadas por raio aqui no país. E com o início do verão, proximidade de várias chuvas, todo cuidado é pouco. Sobre esse assunto, eu converso agora com Adilson Nazário, que é técnico em meteorologia. Adilson, por que nesse período a formação de raios aumenta, a incidência de raios aumenta? Boa tarde. Boa tarde. Na realidade, o verão é a estação que mais provoca a formação de nuvens cúmulos-nimbus. E essa nuvem, que aterroriza pela capacidade de destruição, de chuva forte, granizo, raios, trovões, ela acontece mais nessa época do ano. Mas é bom lembrar que os raios também acontecem em outras estações. Mas agora, com a proximidade da estação chuvosa, é bom lembrar algumas questões, alguns avisos que podem salvar vidas. Quais seriam esses avisos? Quais seriam esses avisos que as pessoas podem fazer para evitar a situação de risco? Em grandes concentrações, próximo de praias, nós observamos que as pessoas não ligam muito para uma trovoada que se aproxima. E é fácil de notar uma tempestade se formando. Então, antes mesmo do primeiro trovão ou ao ouvir o primeiro trovão, as pessoas devem sair da praia. Isso normalmente acontece nas horas mais quentes do dia. Então, a partir do meio da tarde até o início da noite, normalmente as tempestades se formam nesse horário. Quem está no campo, a mesma coisa. As atividades agrícolas, já acontecem acidentes. Então, a pessoa não deve ser o ponto mais alto. Nesses casos, fica agachado, acocorado, na realidade, até que a tempestade passe. A questão do uso de aparelhos de telefone celular também influencia? Sim, é claro. Quem está dentro de casa tem que tomar alguns cuidados. O uso de telefone com fio, ou então o celular conectado ao carregador, não ficar próximo de aparelhos grandes, como geladeiras, desligá-los da parede, e não observar, é claro, a tempestade pela janela, porque seria um alvo fácil e poderia ser fatal. Temos uma pergunta do estúdio, Leilane? Ayrton, eu queria que você perguntasse ao professor Adilson Nazário. Tudo bem, ele explicou que no verão a incidência é maior, mas nós dissemos aqui no começo da reportagem que o Brasil é o campeão. E eu queria entender, tem verão no mundo inteiro. Por que a gente tem mais raio aqui no Brasil do que os outros países? Tá. A Helene está questionando a questão da incidência de raios ser maior aqui no Brasil, principalmente no verão. Mas nós temos verão no mundo todo. Por que aqui no Brasil a incidência é maior? O que caracteriza essa situação? Na realidade, a gente tem grandes centros urbanos. Eu diria que São Paulo é um dos maiores, até pela grande concentração na região aqui de São Paulo, Grande São Paulo, Campinas, a Dutra também, muita incidência de raios. Cria-se ilhas de calor. E isso faz com que a superfície se aqueça desde as primeiras horas do dia, e esse aquecimento promove, junto com a umidade, promove a formação de nuvens profundas, cúmulos-nimbus. Daí o pacote cheio, nuvens extremamente altas, com potencial de destruição tanto de precipitação como gelo, e também rajadas de vento, e nisso nasce, na realidade, o raio, pelo choque de partículas de gelo dentro da nuvem. Existem regiões no país onde a incidência é ainda maior, norte, nordeste ou aqui no sudeste? Eu penso que aqui na nossa região sudeste é um dos maiores locais de incidência. Principalmente em São Paulo, por essa questão da formação de ilhas de calor, locais extremamente impermeabilizados e habitados. Então, isso faz com que ocorra com maior facilidade, com maior incidência, esse tipo de ocorrência. Existe alguma probabilidade de uma pessoa ser atingida por um raio, algum cálculo que se faça? Como é que se dá essa questão? Na realidade, a velocidade da luz é maior do que a do som. Então, um cálculo simples: se você está próximo de uma trovoada, de uma nuvem dessa, ao ver o clarão, você conta mentalmente em segundos, 1, 2, 3 e assim vai, até ouvir o primeiro estrondo, o trovão. E aí você divide por 3. Você tem aproximadamente a distância em quilômetros daquela tempestade.
Voltando à questão dos cuidados, que se a pessoa está dirigindo dentro do carro, existe essa possibilidade também do veículo ser atingido por um raio ou não? Bem lembrado. Quem estiver dentro do carro é uma maneira segura dele se proteger. Feche os vidros, não toque na parte metálica que ele estará garantido. Funciona como uma gaiola, né, de proteção, até que a tempestade passe. Procure, em locais abertos, não andar de motocicleta, bicicleta, empinar pipas. São todos cuidados. Se o cidadão observar isso, já diminui bastante a incidência de morte no Brasil. Existe também a questão das árvores, né? Muita gente acaba percebendo aí a proximidade de chuva e acaba se abrigando embaixo de uma árvore. Existe um risco grande em torno disso, né? Sim, quiosques, árvores, porque o raio ele procura, na realidade, o ponto mais elevado. E se a pessoa estiver próxima ou debaixo de uma estrutura dessa, pode ser atingido fatalmente. Tá certo, obrigado pelas informações. Leilani? Muito obrigada aos dois pelas informações. Fica, então, a orientação de que nas nossas grandes cidades falta muito verde, né, para diminuir exatamente essa área de concreto que o doutor Nazário estava falando. Muito obrigada.